Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Muitas vezes eu recebo perguntas e até mesmo zombarias por conta do canal ter o nome de Católicos de Verdade, que não representa em absolutamente nada, vamos dizer assim, uma falta de modéstia no sentido de viver o catolicismo, mas é simplesmente porque este canal aqui é para católicos que buscam com sinceridade querer viver a sua fé católica. E hoje eu quero trazer dois cortes que refletem absolutamente isso que eu estou dizendo. Padre Adriano Zandoná e Padre David Melo, que é um outro padre que talvez você não conheça ainda, mas um padre que eu gosto muito, falando como ser de fato católicos de verdade. E eu quero colocar esses dois cortes. Antes, eu preciso falar uma coisa rapidamente, um minutinho. Saudão da Livraria Católicos de Verdade, 67% aqui no Glórias e Poder de Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora das Lágrimas aqui no Brasil, né? Os instrumentos que nós temos para viver bem e buscar a nossa salvação. Tudo que Nossa Senhora disse, 67% no nosso saudão. Também, olha aqui, esse kit aqui, História da Igreja. Se você quer aprender de fato uma história do que foi a história da igreja, não que esses livros marxistas que estão nas escolas aí contam, esse kit está com 50% de desconto e é uma oportunidade única. Lembrando que estamos entrando aí na última semana do Saldão. Então não perca a oportunidade, dá para parcelar até em 6 vezes e assim você ajuda também o nosso apostolado aqui. Vamos então ao primeiro vídeo, que é do Padre Adriano Zandoná. Escute só. Católico de verdade não tem que ouvir certo tipo de música, não tem que deixar certas porcarias entrar na sua casa. Tem gente que eu vou dizer para você, quando morrer é um caixão para o corpo, outro para a língua, né? Você já ouviu falar de alguém em alguma situação assim, sim ou não? Tem alguém aqui conhece um fofoqueiro? Tem gente que é assim, a pessoa está desanimada, você fala assim, eu quero te contar um segredo, a pessoa cura da depressão na hora, o que é? Já fica animada, você sabe como é as crianças, você põe limite, meu irmão. Você educa na fé, você acompanha o que ele está assistindo, o que os professores estão ensinando. O professor é pago para ensinar português, matemática, inglês, não é pago para ficar enchendo sua cabeça das crianças de ideologias, de coisas contrárias à fé. Quem educa para valores e para moral é o pai e a mãe, não é o Estado, não é o professor. Mas a gente vai aceitando, tudo bonito. Não, você tem que se posicionar. Você e eu precisamos nos posicionar, falando de Jesus e combatendo a palavra contra Jesus, contra a fé, porque isso está acontecendo. Você que é pai e mãe, se você quer que o seu filho seja cristão e que seja gente segundo o que Deus criou para ser, você não pode deixar celular na mão dele, você não pode deixar ele assistir o que ele quer, você não pode deixar ele ficar vendo essas séries que desconstroem o papel da sexualidade humana segundo o projeto de Deus, e todo mundo acha que está lindo. Pois bem, é uma grande realidade. Os católicos que querem ensinar a prática e a fé católica verdadeiramente à sua família, ele tem que municiar a sua família com o quê? Com as virtudes, e não com a falta de virtudes.
esse desvirtuamento que nós temos por parte das TVs, por parte de muitas situações da sociedade, até por parte de muitos professores, que deixam de aplicar o conteúdo para querer mudar a cabeça dos nossos filhos. E nós não podemos, como católicos, aceitar isso. Porque os valores e as virtudes são nós, os pais, que ensinamos. E a pregação e a verdade também somos nós que ensinamos. E por isso eu quero colocar ao encontro de tudo que eu estou falando aqui, o vídeo, o trecho da pregação do padre Davi de Mello. Escuta só. Mas pregar a verdade genuína não é intolerância, não é falta de respeito. É simplesmente render-se à verdade. Nós nos tornamos católicos frouxos, que temos medo de anunciar a verdade que nós acreditamos, porque temos medo de sermos mal compreendidos lá fora. Se é a mesma coisa ser católico e ser espírita, ser católico e ser protestante, ser católico e ser umbandista, então o que é que você está fazendo aqui? Os mártires morreram em vão? Para que morreram os santos? Se é a mesma coisa, então não adianta você vir à missa todo domingo. Vai para o lugar mais próximo da tua casa. Agora, se nós acreditamos que na Igreja Católica está a salvação, que é a única Igreja de Cristo, que existe a verdade revelada, ótimo. Nós podemos conversar tranquilamente com os nossos irmãos que pensam diferente de nós. E podemos dizer, eu te amo, eu te respeito, te quero bem, mas não acredito em nada do que você acredita do ponto de vista dogmático. Podemos acreditar em muitas outras coisas. Podemos ser amigos, podemos conviver juntos, não existe nenhum problema. Mas quando se trata de verdade e de fé, isso nós não negociamos. Às vezes nós confundimos respeito com uma palavra que se chama irenismo, que é uma pacificação besta, em que os católicos negam as suas verdades e os seus direitos para quererem ser bonzinhos e agradarem a todos. Não! O que é isso? Somos ou não somos católicos? Fomos ou não fomos batizados na Igreja de Cristo? Professamos ou não essas verdades de fé, perenes, eternas, imutáveis? Hoje é um dia de nós agradecermos a Deus pelo fato de sermos verdadeiramente católicos. Tudo o que o padre Davi disse me lembra muito uma fala do saudoso e grandioso e futuro santo da Igreja, Dom Henrique Soares da Costa. Se o diálogo interreligioso, se o ecumenismo, ele dizia isso, Dom Henrique, for para negar a nossa fé, negar os valores católicos, negar a doutrina católica, que vá para o inferno com o diálogo interreligioso. Todo esse diálogo que querem que exista, ele só pode sair a partir do quê? De não negarmos as verdades de fé que cremos. Isso é muito importante. A partir do momento que, por conta de um diálogo, ou por conta do que qualquer que seja, eu preciso falar assim, eu não acredito mais nessa parte do catolicismo. Eu não acredito mais nessa parte. Vou dar um exemplo, né? Cremos em Jesus, mas a nossa igreja aqui, que é uma igreja pentecostal, ela aceita os métodos contraceptivos. Nós católicos não aceitamos. Então, aqui não tem como ter diálogo. Não tem. Porque assim, nós não vamos poder
abandonar o que nós cremos, no sentido moral, para poder conversar só. Então nós cremos em Jesus, vamos conversar que nós cremos em Jesus. E todo o resto da moral nós vamos deixar de lado. E vão dizer que os católicos são atrasados, vão dizer que são conservadoristas, vão dizer que são retrógrados, vão dizer que é uma igreja antiga. Pois bem, meus irmãos, ontem uma advogada entrou em contato comigo por conta de um vídeo que eu havia feito, e nesse vídeo eu apontei graves erros, mas eu não citei o nome do padre, eu apenas citei a localidade, né, o santuário, não citei o nome do padre, não mostrei a imagem porque eu ofusquei, né, quem era, e eu falei somente dos abusos e erros que podem resultar na invalidação do sacramento. E essa advogada, que foi educada, mas ela tem uma visão de catolicismo totalmente diferente da minha, ela me falava assim: esse conservadorismo atrapalha a igreja. Eu falei assim: mas a senhora é advogada, se existe a regra, por que então a senhora aceita que a regra da igreja seja quebrada, mas a regra da Constituição não? Mas como que funciona isso? Eu falava: a senhora já leu a instrução geral do Missal Romano? Ela dizia que já tinha lido, mas eu duvido que ela leu. Porque se ler e entender o que é o santo sacrifício da missa, como deve ser celebrado, não pode aceitar as coisas que aquele padre fazia ou faz. Porque aquilo ali pode deixar a Santa Missa inválida. Se muda as palavras da consagração, pode tornar a Santa Missa inválida. Então, meus irmãos, aí nós vemos que é assim, existe um catolicismo e existe um catolicismo opinativo. Uma coisa é eu opinar baseado na doutrina. Ó, tá aqui, tá na instrução, tá no catecismo, tá isso. Outra coisa é eu me basear na minha opinião pessoal, que está diferente do catecismo. E eu querer que a minha opinião prevaleça mesmo sendo diferente da opinião da igreja. Aí você já não é mais católico. Aí você é um protestante dentro da igreja. Pois bem, que sejamos católicos de verdade e não protestantes disfarçados de católicos. Amém? Tenho que falar também das melhores cadeias, ó. Essas cadeias aqui, que são da Mater Ecclesiae Loja, lá no Instagram. Se você entrar e usar o nosso cupom CATÓLICOS10, vocês ganham 10% de desconto. E são realmente umas cadeias que são inquebráveis. Essa é a garantia da Mater Ecclesiae, cadeias inquebráveis. Passa lá, utilize o nosso cupom, assim você ganha 10% de desconto. Salve Maria e que viva Cristo Rei!